a nossa meditação, eu queria chamar você, um texto, eu vou ler duas passagens, mas antes eu vou fazer uma rápida recapitulação, pedir a sua atenção aqui, em virtude do que eu vou colocar, não está aparecendo aqui na tela, está aí? Ah não, está ali, perfeito, vamos ver se passa, passou. Em virtude desse tema, do que ele é, eu procurei trazer uma coisa bem visual, para a gente, aquilo que mais a gente se preocupa, é que sermos entendidos, sermos compreendidos. A Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 3, quando Pedro fala sobre Paulo, ele diz assim: há coisas difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem. Isso é 2 Pedro capítulo 3, 17, fala isso. Então tem coisas difíceis na Bíblia, tem coisas difíceis. Então qual é o nosso papel quando ensina? A gente ser didático, e isso não é fácil, porque tem coisas que são difíceis. Como é que você vai ser didático em coisas difíceis? Então eu vou falar hoje sobre os comandos do Senhor, e eu vou usar duas passagens, só recapitulando aqui o texto que nós lemos em 1 João, na semana passada. Eu fiz esse esquemático: como Deus nos amou, devemos amar, e amar é a prova da presença de Deus. Isso foi textos citados. Também citando 5:2 de 1 João, como sei que amo meus irmãos? Porque a gente fala, eu não amo, eu sou indigno, eu sou isso, aquilo, e a explicação do próprio Deus, para você não ficar com culpa, nem ficar se questionando, você amando a Deus, guardando os mandamentos, você vai amar aos seus irmãos. E aí, se ama a Deus, aí eu coloquei em verde ali, ama o irmão, e se você ama a Deus, guarda os mandamentos. Esse é o esquemático. Portanto, no frigir dos ovos, no evangelho simples, você tem que basicamente se preocupar na sua vida com duas coisas, basicamente. O que é amar, para poder entender quais são os seus atos de amor, tanto para com Deus quanto para seu irmão, que não é simples, é profundo, o que é amar, mas é essa faixa. E os outros, quais são os mandamentos? Uma atitude para com o mandamento é uma das atitudes que diz Agostinho, ele fala bastante sobre isso. Ontem eu falava com uma pessoa, e eu estava dizendo para a pessoa que você não precisa entender para crer. E ontem a gente dizia que essa pessoa tinha superado uma determinada coisa bem difícil, que eu pedi para... É um discípulo, eu pedi para ele fazer uma determinada jornada pessoal, conjugal, e é bem difícil, dificílimo. E eu expliquei e ele não entendeu. Expliquei de novo, não entendeu. Ele falou assim, eu vou fazer por obediência. E ao fazer por obediência, ele entendeu. Ou seja, como diz Agostinho, creias, então entenderás. Não, ele fala assim, não esperes entender para creres. Creias e então entenderás. E assim, a gente diz quais os mandamentos, é outra frase de Agostinho, quais os mandamentos, que mandamentos tens para que eu obedeça? Mesmo que você não saiba, você pode perguntar, Deus, o que tu queres que eu faça? Porque essa é a iniciativa de quem deseja agradar a Deus. Então, baseado nisso, nós vamos ler essas duas passagens de Lucas 6, versos 46 a 49, e Mateus 15. Eu queria pedir que os amados colocassem Lucas capítulo 6, versos 46 a 49, e outra passagem a gente vai ler a seguir. O texto bíblico de Lucas 6, eu queria que você lesse só esse versículo, eu leio os restantes, tá bom? Vamos todos juntos ler somente esse verso 46, o 47, 48 e 49, eu mesmo leio. Vamos lá, 1, 2, 3. E não fazem o que eu mando. 47 em diante vai dizer assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. O verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E agora a gente vai ler Mateus 15, verso 21 a verso 28. E a gente vai pensar um pouquinho sobre essa passagem. A mulher cirofenícia. Cirofenícia significa mulher libanesa. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, lá em cima no Líbano. E aí o texto continua e diz: eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Primeira resposta de Jesus: nada. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós.
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Bendizemos o teu nome, Pai, pedimos que haja luz de revelação da tua palavra, porque não estamos aqui num ambiente universitário para estudar conceitos e questões científicas. Nós estamos diante de um Deus que aclara, que revela, que transforma, que opera, e é isso que queremos essa noite, Pai, que a tua palavra faça efeito transformador, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ver se eles voltam aqui, a tela, o comando do Senhor. Eu estava aqui nessa parte aqui, lemos essa passagem aqui, e o que você vê nessas duas passagens, que parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, e elas vão se conectar de forma aquilo que eu desejo expressar para vocês. Em primeiro lugar, a passagem que tem por força em Lucas capítulo 6, quando Jesus diz: por que você me chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Interessante que ele não está no final, em Lucas 24, 23, 22, ele está no início do ministério. Lucas capítulo 6, ele está falando praticamente no Sermão do Monte. Quando ele vai falar lá em Mateus, essa passagem está em Mateus 7. Então é tudo no início, ele está falando no início: vocês dizem que eu sou o Senhor, mas não me obedecem. Então há uma questão, há uma contradição gravíssima que Jesus está denunciando. A obediência é a prova de que eu reconheço o senhorio de Jesus, e é incoerente para uma pessoa chamar ele de Senhor e não lhe obedecer. Não lhe obedecer significa, na sequência, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Por que eu estou citando isso? Porque na semana passada nós falamos da prática do amor. A vida cristã, ela é a sua relação com Deus, que se transborda em uma prática. Nós citamos Efésios 2,10, e somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então há um transbordamento da sua vida no seu condomínio. Há um transbordamento na sua vida na forma como você recebe as pessoas que pedem esmola. Há um transbordamento da sua vida na forma como você recebe as pessoas chatas, insuportáveis, pessoa que é doente mental, pessoa, por exemplo, lá na nossa porta bate sempre pessoas viciadas em drogas, sempre. Ele bate lá e fala: esse cara é drogado. Aí ele: mas eu estou com fome. Você dá comida para o viciado em droga ou não dá? Você fica com raiva dele estar viciado em droga. Sim, daí? Você está com raiva, mas o que tem a ver com a sua raiva com a fome do camarada? Então você tem que superar pequenos desafios sempre, porque senão você está fazendo sempre a vontade impulsiva do seu próprio temperamento. Você nunca vai estar fazendo aquilo que a palavra diz. Então, por isso Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, e na verdade o que define se eu sou Senhor é se você ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Porém, a outra passagem de Mateus 15, ela não tem nada a ver com isso, mas ela tem a ver com uma atitude que Jesus tem para uma pessoa, e esta atitude você começa a perceber nos evangelhos que ela é muito recorrente. Jesus parece ser uma pessoa muito seca, parece ser uma pessoa muito amorosa. Peraí, seca ou amorosa? Bom, depende de que passagem você lê. Essa passagem, por exemplo, você viu que a mulher cirofenícia, o que é isso? Cananeia, o que é isso? Uma mulher que não era judia, ela não era hebreia, então ela não era do povo de Israel. João 1,11, veio para o que era seu e o seu não receberam. Ela não era do povo para quem Jesus veio, era uma gentia, vamos chamar assim. E essa mulher vem para Jesus, pede a ele alguma coisa, ele nem responde. Depois ele vai responder, ele diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para vocês, eu vim para Israel. Aí piora tudo. Não é lícito tirar o pão do filho e dar aos cachorrinhos. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu ouvi um pastor pregando numa igreja, tinha 3.000 pessoas, ele disse: irmãos, eu vou pregar hoje e mostrar a você que Jesus quase errou. E ele abriu essa passagem e disse que Jesus quase errou, né? Camarada é corajoso, né? Missionário. E ele pregando isso, ficou uma situação
caótica, a gente olhando, não, a gente acha isso não é maneira de responder, ele criticando Jesus na pregação. Agora, perceba bem, Jesus já sabia que aquela mulher ia responder aquilo, e ela insistir. Jesus, ele agiu com ela, sabendo que ela ia reagir daquela maneira, sabia disso, e tornou-se para nós um ensino, ou seja, como diz Romanos 15:4, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, ou seja, tudo aquilo que está colocado, Deus sabia a intenção. Quando Deus disse para Moisés que não ia entrar na terra, ele estava ensinando alguma coisa para a gente, porque por Moisés entrar na terra ou não entrar na terra, ele está no céu. Inclusive desceu lá no Monte da Transfiguração, não faria muita diferença para Moisés. Moisés queria, era só negar um desejo para ele, não tinha nenhum problema. Mas depois a lição de Moisés não entrar na terra, ficou para a gente. Então quem mais ganhou com Moisés entrar na terra, não entrar na terra, fomos nós. Então essa lição dessa mulher fica bem clara. Agora, uma coisa que eu quero falar, não fui enviado pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Irmãos, essa metáfora, agora eu vou dar um salto, vou juntar essas duas palavras e vou dar um salto metafórico com essa metáfora que vai aparecer aqui para vocês agora, se o negócio passar. Geralmente é assim, né? Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Então eles vão ter que... Agora. Passou. Pronto, passou. A metáfora essa, ela começa aqui. Nós vivemos num ambiente, queridos, num ambiente aparentemente bastante estranho. Quando você vai falar num ambiente cristão, você conhece um monte de crente, um monte de católico, um monte de pessoas que já foi de igreja, desigrejado. Nós vivemos, como eu sempre digo, num país cristão, e às vezes é mais difícil num país cristão, porque tem tudo que é vertente e tem tudo que é pensamento. E o pior, tem tudo que é corrente e tem tudo que é acesso à informação. Vou dar um exemplo bem claro para você, bem na lata aqui, para você entender, bem na lata. Na lata aqui. O pessoal chegou uma vez, recentemente, me perguntou, Oniles, me fale sobre jejum. A gente tem que jejuar? Daqui da videira. Tem que jejuar? Aí eu já sei até quem você ouviu, não foi? Você leu, você assistiu? Luciano Subirá. Foi ele mesmo. Ele tem um livro sobre jejum. O que é que você acha? Rapaz, você quer ouvir a resposta mesmo? Eu vou dizer a resposta que eu entendo. Não tem uma carta de Paulo, Pedro, João, nada na igreja mandando ninguém jejuar. Ninguém. Pedro nunca falou para jejuar. Paulo nunca falou para jejuar. Ninguém falou para jejuar. O único versículo que tem esta casta só sai com jejum e oração é um acréscimo de Jerônimo na Vulgata Latina. Antes da Vulgata Latina, esse versículo não tem. Não tem na Bíblia esse versículo. Então, onde é que você tem que jejuar? Jejuar é um costume, é um hábito, é uma disciplina. Então, o que eu te instruo? Eu dizendo para a pessoa, não é doutrina. Então, se é uma disciplina, o Espírito Santo convoca você para jejuar, jejue. Porque as pessoas estão fazendo de uma coisa que ouvem a doutrina. Mas tem doutrina? Então mostre o versículo. Me mostre o versículo, Paulo dizendo que é para jejuar. Me mostre o versículo de algum discípulo mandando jejuar. Me mostre. Nem Jesus. Ele falou assim, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Eu jejuo. Eu jejuo. Mas eu jejuo quando? Quando o Espírito Santo me convoca, eu vou jejuar. Não, vou te jejuar aqui porque isso que é aquilo. Então, um exemplo simples como do jejum, que virou um hábito das pessoas jejuarem, porque Luciano Subirá está dizendo assim, jejuar porque é bom, porque emagrece, porque tira toxina. Você quer emagrecer, procura um médico. Mas não bote Jesus na sua ideia de emagrecer. Agora você ter uma ideia de quanto é a configuração. Mas eu gosto. Tu gosta também, tu gosta de Coca-Cola, jejum, toma Coca-Cola, faz o que quiser. Gostar é outra história, mas isso é bíblico? Isso tem na palavra? Onde é que Deus mandou fazer isso? Eu sou discípulo de Jesus. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites? Jejuou. Ele foi ser tentado? Foi. Então eu vou ser tentado e vou jejuar. Quando? Quando o Espírito Santo me convocar, do jeito que convocou Jesus. Eu vou fazer exatamente assim. Não vou mandar ninguém jejuar. Não vou mandar ninguém jejuar. Eu vou dizer, pastor, eu senti de jejuar. Foi mesmo? Investigo. Jejue, meu irmão. Não foi o Espírito Santo? Foi. Amém. Faça isso. Ou seja, irmãos, no mundo evangélico e no mundo cristão, muita gente está vivendo como essa turma aqui, e você vai entender agora, infelizmente o tempo não vai me permitir, para eu me estender, aprofundar, melhor dizendo, como deveria. Uma massa de cristãos nadando e lutando para sobreviver, resolvendo seus problemas. Um monte de gente. Pessoas com problema no casamento, pessoas com problema na finança, pessoas com problema com filho viciado, pessoas com problema na empresa, pessoas com problema societário, pessoas com perseguição no Senhor, um monte de gente. E o que essa turma faz? O que essa turma vai? Vive com um monte de problema. E dessa turma que tem problema, um monte de pregador fazendo esse papel que você está vendo na tela.
jogando boia para o pessoal salvar. Jogando boia para o pessoal se salvar. Você vai entender tranquilamente. Uma massa de crentes que não são discípulos, uma massa gigantesca. Não é pequena não, é gigantesca. Jesus manda, não obedece, mas se disser para subir no monte, sobe. Se marcar para ir para um encontro, sei lá, encontro de casais, o sujeito fala assim, meu casamento tá terrível, eu vou lá, naquele retiro do Josué, como é o nome dele? Josué Silva, Josué Gonçalves, o Douglas Gonçalves vai estar lá, Josué Gonçalves vai estar lá, e eu vou no retiro do Josué Gonçalves. Tu vai no retiro do Josué Gonçalves, beleza, aí você vai, igual isso aí, pega a boia do Josué Gonçalves, para sobreviver no casamento, quando você já sabe, o discipulador já falou, o líder de casal já falou, o microfone já falou, houve já aconselhamento, e você continua pecando na mesma coisa, mas vai para pega a boia, quer dizer, fica dentro da draga você sabe o que é, não é a droga, não é a draga, você fica naquela lama, naquela cachaça daquele problema, me deu uma boia, mas aqui não saio. Assim as pessoas, no mundo cristão evangélico, católico também, eles ficam vivendo e pedindo apoio para se manter nas coisas. Vou dar exemplos bem claros para você. As frases que são boias, mas não tiram ninguém da água. Jesus não veio dar boia para ninguém, não veio dar anestesia para ninguém, ele veio tirar da água. Ele veio tirar do problema. Ele não veio ajudar ninguém a sobreviver com o problema, não veio fazer isso. Frases muito conhecidas. Todo mundo usa essa frase. Não desista, meu irmão. Não desista. Vocês mesmos já disseram, não desista para tanta gente. Não desista. Tá, não desista. Tem até uma legal. A vitória está chegando. Irmãos, quantos pregadores estão pregando isso nas redes sociais? Deus manda te dizer. Já viu alguma mensagem de manhã? Deus manda te dizer? Deus manda te dizer, a vitória está chegando, não desista. Até hoje, irmãos, sinceramente, eu nunca entendi o que é não desista. O que seria desistir? Colocar uma faca aqui e puxar. O que é desistir na prática? Tomar ácido sulfúrico? O que é desistir? Alguém sabe? Podia me ajudar aqui para eu poder desistir? Para eu poder saber o que é desistir. Porque eu nem sei o que é desistir. É impossível desistir de Deus porque Ele é meu dono. Como é que eu vou desistir do meu dono? Não sei. Eu nem sei raciocinar isso. Tem umas outras frases bem legais. Deus vai entrar com providência, meu irmão. Tu está nadando aí? Deus vai entrar com providência. E tá... Tu está nessa lama, entrou porque aqui, não, fique tranquilo, aqui Deus vai entrar com providência. Eu recebi uma palavra hoje que Deus vai entrar com providência. O inimigo está se levantando. Isso é coisa de inimigo, tá? O sujeito continua no pecado, mas o inimigo está se levantando, né? É um professor que não sabe se comunicar com os alunos, aí um aluno se levanta contra ele, ou um colega, ou aí um supervisor pedagógico corrige você que é professor. Não, o inimigo está se levantando. O diretor pedagógico foi lá e reclamou comigo. Inimigo está se levantando. Cláudio está se levantando. É o inimigo, né? Cláudio não é o inimigo. Olha outra frase. É batalha atrás de batalha, irmão. É luta atrás de luta. Já viu essa? Ué, meu Deus do céu. Sujeito dentro d'água. Aí ele... É mesmo, rapaz. A minha vida também está assim. Luta. Mas eu digo uma coisa. O mundo usa várias mãos para me derrubar. Mas Deus usa só uma para me levantar. Glória! Essa frase é forte. Irmãos, tudo frase para as pessoas continuarem dentro d'água, na crise que entraram, sem romper com a razão e a causa daquilo que viveram. Porque, olha só, você tem um problema, se você tem um problema, a primeira causa do problema, já sabe qual é? O pecado. Primeira causa de um problema, irmão, pode ser qualquer um, pode ser problema gástrico, procure pecado. Aí eu estou com problema de gastrite, procure o pecado. Não vá para a tomografia espiritual. Passo aqui que eu quero ver. Não é isso. Procure o livro, procure pecado. Porque o pecado de orgulho, o pecado de inveja, pecado de maledicência. Eu já falei para vocês, eu contei isso para vocês, eu vi. Em uma semana, em 15 dias, o cara perdeu o braço porque esticou o braço na casa do pastor. O camarada lá, a gente estava lá na Liberdade, em Salvador, e o cara ficou possesso. Aí... a gente foi expulsar demônio, e quem disse que o demônio saía? Bicho brabo, um camarada forte. Aí, e eu era novo, né? Talvez tinha uns 19 anos, não era casado com Fernanda. E aquela coisa, a gente vendo aquele rapaz e tal. Aí, acabou a escola dominical, chamaram o pastor Rodrigo, e o pastor Rodrigo foi lá expulsar o demônio do cara.
Aí chegou o cara, o que é que está acontecendo aí? Pastor Rodrigo, assim, o que é que está acontecendo aí? Aí, é um rapaz aqui. Aí, rapaz, sai logo. Eu não saio não, o senhor é um ladrão. Esticou o braço assim, e xingou o pastor todo. Pai, sai. Ficou aquele clima confuso, porque estava desrespeitando o pastor na frente das ovelhas. Eu ficou, meu Deus, o pastor não expulsou o demônio do cara, meu Deus. Aí tinha um corredor de uns 100 metros, assim, porque a igreja bem grandona. Aí ele, gritando lá do fundo, aí para o corredor e foi embora, sumiu. 15 dias depois, esse cara aparece, ele foi no Aristides Balteiros, teve gangrena. 15 dias depois ele aparece, com a camisa, e folgada assim, a camisa de manga comprida, e sem o braço. Aí chegou lá, aí ele, rapaz, você viu que está aí? Aquele braço que ele esticou na cara do pastor, deu gangrena. Em uma semana cortaram no Aristides Maltês, fizeram os cortes aqui e voltou na igreja sem o braço. Quer dizer, lá no coração tem um negócio, amargura, não sei o quê. Ele continua no mar, continua ouvindo Luciano Subirá. Olha, pelo amor de Deus, Luciano Subirá, só porque eu citei, tá? Não tenho nada contra, não. Estou falando só para você dizer. Continua ouvindo Sila Malafaia, continua ouvindo tudo lá, assistindo sei lá o quê, acompanhando o Descende, cantando as músicas lá do Descende, mas não tirou o pecado. Mas está lá. Continua brigando em casa com a mulher, com o marido, a mesma confusão que Deus já falou para não fazer. Mas está dentro do mar, mas ele sair não sai. Agora aqui é a boia. O Senhor vai te dar a vitória. O congresso de Josué Gonçalves vai libertar, vai trazer solução para o teu casamento. O problema está nele. Ele não sai da porcaria do charco que ele se envolveu. Então, queridos, eu vou citar aqui. Manter na crise ou tirar da crise? Qual é o objetivo? Uma igreja que vai motivar você a ter vitória vivendo errado? Por exemplo, finanças. Exemplo simples. Você vê que Mateus falou várias coisas sobre duas palavras muito claras, muito didáticas. O Hélito domingo passado e o Mateus aqui hoje. Muito pedagógica, muito clara. Quer ver um negócio? Vou falar para você. Todos os que estão com problema financeiro gastaram mais do que devia. Todos. Todos que estão com problema financeiro, sem exceção, gastaram mais do que devia. E por que gastaram mais do que devia? Porque está andando com alguém na conexão que tem um pouquinho mais de recurso, e aí essa pessoa vai para o restaurante, pega você, vai junto, para não dizer não se sentir constrangido de dizer não, aí você vai, passa no cartão, que há 20 anos atrás não existia, há 30 anos atrás não existia cartão, então você tinha que pagar com dinheiro. Agora, não tem que pagar em dinheiro, então paga no cartão, faz uma dívida, para posar de quem pode. E por que não teve a humildade de dizer que não pode? Pecado. Você se meteu nos gastos que não podia e que não devia para aparentar uma coisa que você não é. Aparentar uma coisa que você não é. Fazer uma coisa que você não pode. Então você não está sendo fiel naquilo que Deus te deu. E Níris não está com raiva de ninguém, está dizendo que em vez de você ficar olhando as coisas com um olhar romântico e dizer que o inimigo se levantou, que não sei o que podia, você devia sair do charco e dizer, eu agora vou dizer a verdade, quando me chamaram, vamos para a pizzaria, não vou porque estou sem condição. Por que você não diz que está sem condição, assume a humildade de dizer que está sem condição e não vai? Por quê? Por que tem que aparentar? Entende isso? O que eu quero dizer é que o pecado vai de aparentar, o pecado vai de não controlar, o pecado vai de fazer o que deseja. Irmãos, eu sei o que é desejo, eu gosto de faca, ganhei uma faca de aniversário, no aniversário agora, dia 12, minha mulher deu uma faca, 25 anos de garantia, da Tramontina, Century, né? Faca. Mas irmão, eu tenho mais de 15 facas, recentemente me deram mais uma faca. Agora eu te pergunto, ela me deu a faca, então quem não teve, aliás, ela teve amor, não teve falta de coisa. Ela deu. Ela tinha condição? Tinha, deu a faca, ok. Mas quantas vezes eu já vi uma faca e digo, vou comprar uma faca. Aí o demônio pega, compra mesmo, tal, né? E o capiroto vai e eu desejo, é um desejo meu. E eu preciso atender o desejo, não sou eu que tenho que controlar meu desejo. Aí eu compro a faca, divido R$740 em 10 prestações de 74. Quando eu chego em casa, bota lá junto das outras 14, e aí eu pergunto o que é que elas ficam conversando. Mas esse cara é otário, né? Aqui eu sou reserva, número 22, não sei lá. O que eles estão falando de mim? A faca, a bendita faca. E eu
atendi. Entende a história? Entende a história? Em vez de eu obedecer Jesus e segui-lo, eu fico lá querendo que Deus, eu vou à frente agora na oração. Porque Jesus tem um cartão para pagar, mas isso Jesus, você abre a porta, a providência para ele, o cara bota, aleluia, nisso, botou a mão na minha cabeça, glória, eu vou pagar meu cartão. Peraí, mas tu vai pagar o cartão, mas vai continuar gastando? Não faz sentido um negócio desse, botar Jesus no meio, quando na verdade é você que tem que fazer. Você tem que sair do charco e obedecer Jesus. Uma outra forma de ver, ó. Uma outra forma de ver. Mesma coisa, estou falando de dentro d'água, então vou fazer essa forma. Aqui é uma parte terrestre, uma parte aquática, ali tem uma linha, ali tem a parte, né? Mas eu botei uma linha divisória. Tem uns caras nadando aí, né? 2 mergulhadores, né? Vou botar aí. Não vou botar, não, esquece. Tem 2 pessoas aqui, quem quer ser voluntário, levanta a mão e tal. Você, que pensou em ser voluntário, né? Está nadando lá. Essa é a linha da imaturidade, irmãos. Vivendo para vencer problema. A única coisa que faz na vida é pedir graça de Deus, oração, pedir bênção de Deus para vencer problema em cima de problema, que Deus sabe como foi que você entrou nesses problemas. Quantas decisões foram tomadas erradas, mas agora Deus tem que ir lá pagar incêndio por uma decisão errada. Tá, tudo bem, você reconheceu que foi errada? Reconheci. Então Deus foi lá e dívida se paga com o quê? Com milagre. Você se arrependeu e confessou. Porém, você não toma mais outra decisão do mesmo jeito. Por que é que todos os ministérios da videira, todos, inclusive presbitério, diretoria, tudo aqui em teamwork, em grupos de decisão. Por quê? Para ninguém atropelar o outro e ser obrigado a andar na velocidade da sabedoria. Aqui é assim que funciona. Todo mundo, presbitério também, todo mundo. Ninguém confia em ninguém, eu não confio em mim. Então a gente vai devagar. Tudo é assim. Por quê? Exatamente por quê? Para a gente não ficar apagando o problema. A linha da maturidade é essa. Agora, olha o que diz Isaías 1,19. Pode ler para mim? Isaías 1,19. Isaías 1,19, coloca na tela, por favor. Eles vão colocar esse versículo. O que diz Isaías 1,19? Se estiverem dispostos, iam me ouvirem, vírgula. Pode ler o resto? Na terra que manda leite e mel, não é lugar da imaturidade, que as pessoas vivem nadando em problema e querendo boia de salvação. Que é o que a igreja brasileira faz. Isaías 33, verso 6. Pode colocar na tela, a gente vai ler. Isaías 33, verso 6. Ó Sião, no seu tempo haverá o que, igreja? De salvação. Ponto. O que mais? Está vendo aí? Isso é João 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... A terra que Jesus chama você é essa terra em que você ou vive pedindo boia para se livrar de problema, ou você está em terra firme, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Senhor de sua vida significa, Ele governa as suas decisões. Você não toma decisões precipitadas. Por quê? Porque Jesus já lhe disse que o seu temperamento é movido a quê? Não é Espírito Santo. Seu temperamento é seu temperamento. É sua natureza carnal. É o que você é originariamente sem Deus. É nessa terra firme que aí eu volto agora para os comandos do Senhor, para finalizar essa parte. Por que me chamam Senhor, Senhor e não as pratica? Olha só, porque as 2 lições que eu quero ensinar para você, nessas 2 passagens. Quando Jesus, ele diz, por que me diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Ele está querendo que você compreenda que Ele é Senhor das vidas, de tudo da sua vida. Não é Senhor da igreja nem do culto, é Senhor da sua existência. Existe um modo de ser esposa, existe um modo de ser marido. Fernanda estava com algumas demandas físicas e tal, ela chega para mim e fala assim, vamos viajar, agora no meu feriado, nem sei nem que dia, sábado, sei lá, vamos viajar. Eu falei, rapaz, viajar, aí eu dá aquela pausazinha assim no coração, falar, é de Deus ou do diabo? Não precisa perguntar, já sei que não tem nada, essa pergunta não é, mas eu parei, analisei, ela falou, aí entrei lá, ela, esse lugar aqui, vamos lá. Peguei o carro, fomos 4h30 de ida, 4h30 de volta, ficamos em um lugar um dia e voltamos.
24 horas lá, 9 horas na estrada. 33 horas junto, ininterrupto. Ao chegar naquele lugar, não tem absolutamente nada. Vale do Jiquiriçá, no meio do mato. Um lugar lindo, mandei a foto para o presbitério aí. Lugar lindo. E eu vendo minha esposa ali, feliz, leve, alegre. Voltou e falou: rapaz, Deus é maravilhoso. Que presente Deus nos deu. Vamos interpretar racionalmente. Racionalmente. Ela quis, eu disse sim, e ela disse: que presente Deus nos deu. Mas fique calma, ela também agradeceu. Obrigado, marido. Essa interpretação é subjetiva, difícil de fazer, se foi Deus ou se foi ela. Se foi ela ou foi Deus. Eu sei que foi Deus, que eu sei a necessidade da minha esposa naquele momento, e os líderes e os pastores aqui sabem da necessidade específica. Lá vou eu para atender lá, naquela necessidade. 4h30, dirigir, ela está cansada, a lombar doendo. Mas o que é isso diante de um papel de amar a esposa? Me diz o que é isso. Eu posso raciocinar o que eu quiser. Minha mulher me manipulou, eu atendi ela sem poder. Eu posso raciocinar o que for, mas existe um pensamento superior. O pensamento superior é o que ela precisa, o que ela deseja, o que ela quer, o que eu posso. Está ao meu alcance amar a minha esposa desse modo? Estou te contando uma coisa íntima, não dei detalhe nenhum. E falei com ela assim, claro, né? Falei e nós fomos, viajamos, voltamos. Agora, eu lhe pergunto, existe um padrão de marido? Existe. Existe um padrão de mulher? Existe. Existe um padrão de filho? Existe. Existe um padrão de administrador mordomo? Existe. Existe um padrão de discípulo? Está tudo nos mandamentos. E agora, o foco, portanto, é na obediência. Agora, a outra parte é Jesus dizendo umas coisas duras para você, que se ele estivesse aqui, tu ia dizer que Niles é... Vocês sabem muito bem, né, irmão? Quando a irmã Lídia vem aqui, e Niles é uma seda, né, irmão? Niles é uma seda. Ela vai falar, ela pá, né? E ela discipula gente grande, gente assim, estruturada. Vocês estavam lá no Descende, ouviram o Descende, o Marconde estava pregando lá, discípulo da irmã Lídia. A irmã Lídia é meu amigo, ele da Episcopal, Lapo. A irmã Lídia fala: Jesus vai pegar os textos bíblicos, como é que Jesus fala? Não é lícito tirar o pão do filho e dar aos cachorrinhos. Se ele tivesse que falar com você a maneira como você gasta, ele ia falar o quê? Oh, minha filha, eu já te falei tanto. Não vai dar certo isso. Isso ele ia falar. Ele ia falar assim. Nem o Espírito Santo fala assim. Ele ia falar: por que você quer se amostrar com essa roupa nova? Ele ia dizer desse jeito. Se ele fala, não é lícito tirar o pão dos filhos aos cachorrinhos, na lata, na cara daquela mulher, depois ele abençoou a mulher, ele já sabia. Você acha que ele ia dizer o quê das coisas que você tolera e permite, irmãozão? Então, eu digo coisas difíceis no discipulado para os discípulos. Eu digo assim: você, se eu fosse sua esposa, eu já tinha pedido divórcio há muito tempo. Mas com essa cara assim, cara santa. Já tinha pedido divórcio há muito tempo, meu querido. Eu digo com essa cara santa. Jesus diria com cara santa? E assim: a esses, apartai de mim. Ele dizia desse jeito. E todas as palavras de Jesus foram lá, pau! Então, sabe por que eu estou falando isso? Porque se você depender de passar a mão na sua cabecinha para os erros que você comete, você nunca vai mudar, meu irmão. E é por isso que apanha tanto na vida, com doença, com não largar Coca-Cola, com não controlar seu dinheiro, não fazer planilha. Apanha, porque não ouve as coisas que já estão lá para ser obedecidas antes que você veja. Mas aí apanha depois de errar. Eu não estou falando que eu tenho nada contra, nem nada a favor. Eu mudei, foi muito. Aí Fernando olhou para mim e falou: você está mais magro? Eu sei lá se eu estou mais magro. Ela elogiou. Mas, irmão, a mulher tirou o açúcar lá de casa. A mulher tirou o pão lá de casa. A mulher tirou tudo. E eu, glória a Deus, eu faço o quê? Se eu não sei me controlar, Deus levantou uma mulher para me controlar. Estou dizendo em público aqui. Você não tem domínio próprio, não? Rapaz, na dúvida, não. Na dúvida, boca no doce.
Então não tem doce lá em casa, não tem queijo, não tem nada. Não tem queijo, tem, mas não tem refrigerante, tem nada. E aí, entendeu? Vamos para a academia. Sim, senhora. Deus levantou. Ou seja, há várias falhas no meu caráter que Deus teve que levantar uma pessoa de caráter, de estrutura. Entendeu a história? E por que eu estou falando isso no microfone? É para você entender que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Claro, meu irmão. E Jesus, eu vejo Jesus chega, ó, o sacerdote, eu anotei aqui, o sumo sacerdote chega para interrogar Jesus, e aí, o senhor não vai falar nada, não? Não vai dizer nada daquilo que a gente está falando? Aí Jesus fala assim, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga, e no templo, todos os judeus que congregam, nada falam em oculto, por que pergunta para mim? Vai perguntar para eles, não a mim, eles vão dizer a você. Jesus falando com o sacerdote, aí ele, pum, na cara de Jesus. Mas Jesus não sabia que apanhar, e por que respondeu? Mas irmão, esse tipo de resposta está denunciando o tamanho do erro. O tamanho do erro, quando a gente diz assim, tu não faz a planilha de anotação de despesa, não? Aí a pergunta, tu não faz, não? Já sabe que o erro é grande. Tu chama a mulher desse jeito, já sabe que o erro é grande. E Jesus fala assim, vai perguntar aos outros. Vai perguntar a ele, eu não vou dizer nada para você não. Pá, na cara. Aí Pilatos está com ele. Aí, porque você quer, porque... Aí Pilatos chega para ele e fala, você não vai responder nada não, é? Tu não sabe que eu tenho poder para ter autoridade para te soltar? Ou para te crucificar? Jesus fala assim, nenhum poder você teria se de cima não lhe fosse dado, e maior pecado tem aquele que me entregou a você. Aí o diabo, o Pilatos, rapaz, vou soltar esse homem, um homem que me responde, desse jeito. Várias vezes Pedro fala um negócio com ele e, para trás de mim, Satanás. Se Jesus for falar com você para te curar, o que ele vai falar hoje? Ele vai falar uma coisa assim, ei, vem cá, eu ainda mando na tua vida? Então para de soltar palavrão, rapaz. Para de gritar com a esposa. Ele vai falar assim. Ele vai falar como? As falas de Jesus, eu tenho uma relação das falas de Jesus, é tudo fala torada. Jesus desceu do Monte da Transfiguração, tinha um epilético, o pai com o filho epilético. Aí expulsaram, não conseguiram. Ele desceu com Pedro, Tiago, João, 3, os 9 estavam lá embaixo. Quando ele chegou lá embaixo, o pai da criança falou assim, Jesus, meu filho está endemoniado, quase à morte, eles lançam, o diabo lança no fogo e para o destruir. Eu trouxe ele aos teus discípulos e não puderam expulsar. O que Jesus falou? Virou para os 9 e falou, ô cambada de geração incrédula, até quando eu suporto vocês? Me traga o menino aí. Desse jeito, na cara de todo mundo. Na cara de todo mundo assim. Até quando... Aí você fala, Jesus, eu não estou falando nada de Paulo, estou falando de Jesus. As falas de Jesus são várias assim. Porque Jesus não está querendo jogar uma boia para você continuar no seu erro. Jesus está querendo te tirar da vida do erro. Jesus quer te arrancar dessa mania de viver do teu jeito. Porque do teu jeito, chega onde você sempre chegou. Do jeito de Jesus, chega ao propósito que Ele instaurou para você. Existe um propósito. E Ele não vai dar a você boias e tábuas para você remendar a sua vida. Não existe remendo na vida do homem. Só existe transformação que Jesus faz na vida do homem. É vício de sexo, é vício de pornografia, é vício de gastar, é vício de palavrão, qualquer coisa que você aprendeu na sua família, do seu pai, da sua mãe, falta de carinho. Irmão, casado, como é que um casado não beija, não entra com sua esposa, dá a mão, como é que não tem achego físico? Ah, não aprendi assim, pois aprende com Jesus. Lê Cantares para tu ver, tu vai se escandalizar, mas se cura. É o padrão de Deus, você pega o livro de Cantares e traz... Oh, eu vou apagar a luz aqui para fazer uns carinhos em você. Pode apagar, apaga a luz aqui, do jeito que você quiser aqui. Bota a venda nos olhos, mas se torne simpático, pelo amor de Deus. Se torne carinhoso, pelo amor de Deus. Percebe o que eu estou mostrando? O buraco, o lugar onde você está, que está fora da vontade de Deus, não existe Luciano Subirá, Silas Malafaia, Josué Gonçalves, Niles Alberto. Não tem ninguém que vai trazer palavra para você sustentar. Ele vai pegar você num sacode, sai daí! E diga assim, ó. Eu sou o Senhor da tua vida. Constrói praticando que a tua casa vai estar sobre a rocha. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo para você. Constrói praticando.
Constrói praticando. Está difícil? É difícil que vai. Está pesado? É pesado que vai. A tua vida, Jesus quer ser Senhor nas circunstâncias que você está, como diz o Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias, do jeito que você é. Marlene está aqui, a família está toda lá, o filho, não sei o que, a filha, a neta, pois é aqui que ela vai ser uma pessoa para a glória de Deus. 3 venezuelanos estão aqui, eu vou votar, eu estou ansioso. Calma, entrega ao Senhor esse seu fardo e vai viver plantado na terra que Deus te colocou por herança. E assim para ela, assim para ele, assim para ele. Todo mundo. Eu encerro aqui. Lucas acabou de me dizer que ele entrou na faculdade, agora pegou uma matéria bronca, não foi? Primeiro dia que a professora assume a matéria, ideologia de gênero, é tudo machista, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. O que ele vai fazer agora? Vai com raiva da mulher, pegar uma boia, em nome de Jesus, Satanás, você aqui, não você... Cai em nome de Jesus, cai doente agora essa professora. Isso é coisa de crente, que vai pegar as boias e é esse mar que eu vou navegar. Pois agora quem vai mandar no território sou eu. Me dá aqui 3 livros, ele vai vir à noite se preparando, se capacitando. Mas fala, a senhora citou o dado errado, minha senhora. O dado certo é tal e tal e tal. A ONU diz isso, isso, isso. A ONU diz, espera aí que eu te mando agora para o artigo na internet. Pum! Vai humilhar a mulher, sem humilhar a mulher. Vai humilhar a professora sem humilhar a mulher, na frente de todo mundo. Como é que vai ser? Com a graça de Deus, tendo Jesus como Senhor da vida de Lucas, em plena universidade. Você entende o que eu estou falando? Jesus, ele não pede. O que é que está errado na sua vida que você identificou hoje? O que é que está errado? Lembre-se que Jesus é bem simpático. Sai Satanás, é desse jeito. Eu é que sou mansinho, eu é que sou tranquilinho. Na hora de falar as coisas, eu falo aquele jeitinho manso. Se fosse eu já diria que eu vou ser divorciado. Isso aqui, cara, meu Deus, que palavras duras, mas questão de voz, até gostei, foi uma benção. Isso sou eu. Isso é Fernanda, lindinha. Deixa eu te falar. Não é assim? Fernanda é assim, né? Linda, tudo perfeito. Nós dois combinamos bem. Mas Jesus, na hora que ele quer tratar o caráter, na hora que quer falar contigo, 3 quentes e 1 fervendo, meu irmão. Então eu queria que você ficasse de pé agora e preste bem atenção. Preste bem atenção agora. A palavra não acabou. 21h33, passei 3 minutos, acho que vou passar mais 3 orando. Em que situação você se encontra? Não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com o Espírito Santo ter falado com você. Isso você tem. O Espírito Santo é dono, o Espírito Santo é gentil, mas sobretudo o Espírito Santo é luz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O Senhor esta noite está com essa tela aí que você botou. Bota a tela, bota a coisa da tela aí, a última gravura. Você viu isso que você está aí. Jesus está dizendo, dando uma ordem para você. Segue-me. Não, é a última de todas. Não é segundo a tua cabeça, meu querido. Jesus deu um comando para você. Hoje é dia de abandonar esta vida que você levou até agora. Qual? Eu não sei se foi finanças, não importa o que esteja, mas você sabe. O Espírito Santo hoje desmascarou, descortinou, arrancou. Ele tirou você da zona de conforto hoje. Ele não está pedindo a você, ele está dando uma ordem para você aqui agora. Presta atenção. Jesus, o Filho de Deus, que diz para Pedro, sai de mim, Satanás, que diz para Pilatos, poder nenhum teria se de cima não lhe fosse dado. Este Jesus, que morreu na cruz por você, está agora dando uma ordem, saia daí, siga-me. Então eu vou começar a orar agora, e você vai sair, se o chamado foi para você, e se você sabe do que se trata. Se você sabe do que se trata, se foi você aprendeu a murmurar e falar mal de pastor e de igreja, por exemplo, e hoje foi o último dia que isso aconteceu. Hoje você sai desse charco de lodo, de lama, de maldição, de usar sua boca para atrair a ira de Deus contra você. Paulo estava indo para Damasco e Jesus apareceu e disse, por dura coisa, eu sou Jesus a quem tu persegues, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Então essa noite, seja o que seja, você recebe uma ordem de Jesus, sai daí e siga-me, e eu vou começar a orar,
E você vai vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, e enquanto eu estiver orando, quando eu terminar, você levanta e volta para o seu lugar. Bendito Jesus, amado Salvador, meu Senhor e Cristo, meu dono, meu Rei e Senhor. O Senhor é dono da minha vida. Tu sabes o peso desta palavra, Senhor. Que alguns olharam para mim, assustados, como se fosse eu que estivesse encarnando esta palavra, quando era o Senhor advertindo para que os discípulos abandonem as boias e saiam desse mar de imaturidade. Pai, em nome de Jesus, eu não quero nenhum aqui. Pai, eu estou pedindo, eu sei que o Senhor também deseja esse meu pedido, é um pedido que está alinhado contigo. O Senhor não quer ninguém nesse lugar, vivendo na imaturidade, dos comprimidos, dos analgésicos, das motivações, das palavrinhas de ânimo, porque Ele já tem a tua presença, porque o Senhor já deu vitória na cruz, porque o Senhor já derrotou todo demônio, todo espírito maligno, todo tipo de principado e potestade, o Senhor já anulou todo o pecado de cada um deles. Senhor, cada um deles nasceu, existe porque o Senhor quis. Cada um deles existe por teu propósito. Eu quero, Senhor, que cada um deles dê o passo que o Senhor chamou. E eu peço agora que tudo aquilo que Satanás tenta prender, dúvida, vergonha, qualquer pensamento que não seja obediência, que caia por terra agora. Que só fique a obediência ao Senhor deles e meu Senhor. Eu cumpri a minha parte, Jesus, falando aquilo que cabe ao Senhor dizer a eles. A mim, o Senhor já falou com eles, com todos nós aqui. Tu és o Senhor, nós estamos debaixo da tua autoridade. O Senhor manda mesmo em tudo. O Senhor tem o tempo na sua mão, o Senhor tem o nosso corpo na sua mão, o Senhor tem nossas finanças na sua mão, o Senhor tem a minha casa, a nossa casa na sua mão, o Senhor tem carro, o Senhor tem tudo. O Senhor tem os dons, como o Mateus falou, o Senhor tem os talentos, a inteligência, a capacidade, tudo aqui é teu. Tudo aqui é teu, Jesus. E nós respondemos agora dizendo: Senhor, eis-me aqui para te obedecer, Pai. Todos nós que estamos aqui à frente, eu não sei quantos estão aqui, que eu estou de olho fechado, mas você que está à frente, repete bem baixinho assim comigo: Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu saio agora deste lugar, onde até agora eu recebi muitas boias, mas continuei onde estava. Eu rompo agora com a minha vida, desta vida que eu mesmo quis, eu mesmo vivi, para agora viver como o Senhor quer. Eu quero te dizer, fala assim mesmo, eu quero te dizer que eu me considero teu aluno e eu não sei nada. O Senhor precisa me ensinar a te obedecer. Por isso eu me entrego a ti agora, em nome de Jesus. Receba essa oração sincera, Jesus, de cada um dos teus filhos. E eu peço que essa noite o Senhor dê sonhos, o Senhor faça um milagre, o Senhor abra portas, para que amanhã, sábado, domingo, segunda, eles experimentem que o governo mudou, que a autoridade mudou, que tudo que estava de um jeito ficou de outro jeito. E, Senhor, se há uma preocupação de resolver, que esta noite, todos ao levantar daqui, entregue e lance sobre o Senhor todo cuidado e o Senhor o susterá. Que lance sobre o Senhor todo cuidado para que o Senhor tenha cuidado de cada um dos teus filhos e o cuidado deles seja exclusivamente em te obedecer e te seguir. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Você de joelho, adora o Senhor com mais 30 segundos. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Yevareha Adonai veishimereha yaera Adonai panaveleha viruneca. Issa Adonai panaveleha vei assembleha. Shalom. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém.